Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo. E hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo aí de questão da Escola Naval, tá? Essa prova aqui é do ano de 2006, é a primeira questão. Quero agradecer aí ao Diego Leite que sempre vem sugerindo questões para eu resolver aqui. Eu espero que ela esteja ajudando você e aí seus colegas que estão estudando para passar nessa prova. E se vocês tiverem mais sugestões, tá bom? Você pode deixar nos comentários aí que sempre que eu tiver um tempinho eu faço a questão e posto o vídeo, beleza? E se ficar dúvidas, pode perguntar à vontade que eu posso gravar um vídeo só falando da dúvida. Porque essas provas, como normalmente ela pega mais de um conceito do cálculo, né? Pode ser que você fique com alguma dúvida do conceito. Então você me pede que eu faça um vídeo só explicando esse conceito, beleza? Então vamos ler o comando da questão aqui. A reta R tangente à curva da equação, essa equação aqui, no ponto P é paralela ao eixo das abscissas. Pode-se afirmar que o ponto P também pertence à reta da equação. Beleza, pessoal, o que a gente tem aqui então? Ele diz que tem uma reta R que é tangente a essa equação. Diz que por essa reta passa o ponto P, que essa reta também é paralela ao eixo das abscissas. O que isso quer dizer ser paralela ao eixo das abscissas? Quer dizer que ela é paralela ao eixo X, tá bom? Ou seja, a inclinação dela é igual a zero. E nesse caso, se a inclinação dela é igual a zero, a derivada aqui da função y também tem que ser igual a zero, porque é a derivada do y que determina a inclinação da reta tangente, tá bom? Se você tiver com alguma dúvida do que eu estou falando, eu vou deixar passando aqui no card agora um vídeo que eu tenho só falando sobre a reta tangente. E aí você vai poder entender do que eu estou falando sobre essa inclinação aí, beleza? Dá uma olhada lá. Beleza, então a gente vai usar essas duas informações aí, que essa é a reta tangente e que é a derivada de y aqui vai ser igual a zero. Justamente pelo fato da reta também ser paralela ao eixo das abscissas, beleza? Então vamos lá para o nosso quadro começar a resolver esse exercício. Beleza? Então tá aqui a nossa equação. A gente vai começar derivando logo ela. E aí depois aonde aparecer a derivada do y, a gente coloca o zero para ver o que aparece, tá bom? Eu queria fazer só um comentário aqui. Em cálculo 1 a gente aprende a fazer a derivada implícita, que é justamente o método que eu vou usar aqui para calcular a derivada da função y aqui nessa equação, tá bom? Mas não existe só essa fórmula para calcular a derivação implícita, tá bom? Também você pode utilizar uma fórmula, mas já é mais avançada para quem já estudou cálculo com mais de uma variável, tá bom? Se você está curioso para ver essa outra fórmula, eu também já tenho um vídeo aqui na minha playlist de derivadas parciais. Eu vou deixar o vídeo ensinando a fazer derivação implícita para funções com mais de uma variável, passando agora aqui no card, tá? Aí você pode dar uma olhada lá. Tá, professor, tem alguma diferença? Tem. Quando você usa esse método mais avançado, digamos assim, a conta fica mais simples, tá bom? Apesar de ser para funções mais complexas, digamos assim. Assiste lá e depois você me diz se você prefere continuar fazendo como é ensinado em cálculo 1 ou se você vai preferir fazer agora usando funções como se essa equação fosse uma função de mais de uma variável. No caso de uma função de duas variáveis. Beleza? Aqui no caso, para abranger o maior público, para que todo mundo entenda a minha resolução, eu vou fazer a derivação implícita que a gente aprende mesmo em cálculo 1, tá bom? Que a gente sai derivando todo mundo. Beleza? Vamos lá. Mas antes de eu começar, não esquece de deixar o like no vídeo se você gosta de ver o professor Raimundo resolvendo as questões da Escola Naval. Não esquece de deixar o like no vídeo para apoiar o canal, que aí ajuda a divulgar cada vez mais o canal e a gente está nessa briga aí para chegar nos 1000 inscritos, beleza? Agora sim. Então, a derivada de x é 1 menos. Aqui agora, ó, eu vou abrir uma janelinha aqui para a gente fazer separado isso aqui para entender, para não ficar dúvida. Para eu derivar a raiz de x, y, primeiro eu tenho que entender uma coisa. Isso aqui é um produto de duas funções, tá? O y é uma função de x e o x em si já seria uma função chamada função identidade. Então o que eu vou fazer? Vou separar essas raízes aqui como um produto, ó. Raiz de x vezes raiz de y. Tá bom?
Aí ao invés de eu calcular a derivada desse cara aqui, eu vou calcular essa derivada aqui. E como é que eu calculo essa derivada aí, tá bom? É pela regra do produto, né? A derivada do primeiro, a derivada de raiz de x vai ser 1 sobre 2 raiz de x. Aí o segundo eu vou manter raiz de y. Mas agora eu vou manter o primeiro, que é o raiz de x, e calcular a derivada do segundo, que seria 1 aqui, 2 raiz de y, tá bom? Como aqui, ó, o y é uma função de x, então vai aparecer o y' aqui pela regra da cadeia, tá bom? Isso aí você sabe, né? Quando você faz a derivação implícita, derivou onde tem o y, coloca o y'. E aí ó, a gente pode arrumar um pouco, a gente chega nessa expressão aqui, ó. Raiz de y sobre 2 raiz de x mais y' raiz de x sobre 2 raiz de y. Tá bom? Aí ó, a gente pega esse resultado e substitui lá. Eu vou colocar aqui entre parênteses, tá bom? Para eu não errar esse jogo de sinal que vai aparecer aqui. Aí eu vou reescrever o nosso resultado que a gente obteve lá. Fecho parêntese, mais a derivada de y, y' igual a... E a derivada de 1 é 0. Tá bom? Aí beleza, agora aqui basta a gente isolar o y' para a gente saber aí quem é a derivada da função y. Vamos tentar fazer isso aí. E o primeiro passo que eu vou fazer é esse jogo de sinal. Vai ficar 1 menos. Menos aqui também. Mais y' igual a 0. Tá? E com o objetivo de isolar aí a derivada, né? Eu vou deixar todo mundo que tem y' do lado esquerdo e quem não tem pro lado direito. Aí vai ficar assim. Y'. Beleza? Aí aqui eu vou colocar o y' em evidência. Sobra 1 menos... Tá? E aqui, olha, se o nosso objetivo principal fosse encontrar quem é o y', bastava eu pegar agora esse termo e passar dividindo, tá bom? Mas não é isso, nosso objetivo é encontrar aquele ponto lá, e a gente sabe que naquele ponto, além da reta ser tangente, a gente sabe que a reta que vai passar nesse ponto, ela também vai ter a inclinação igual a 0, tá bom? Porque ele diz que essa reta tangente vai ser paralela ao eixo das abscissas. E para isso acontecer, a minha derivada tem que ser igual a 0, né? A inclinação da reta tem que ser igual a 0. E aí por isso que eu não vou fazer isso, porque sabendo que a derivada vai ter que ser igual a 0, olha, aqui tem que ser igual a 0. E aí vai zerar todo esse meu lado esquerdo. Aí eu vou chegar nessa igualdade, ó. Pronto. Aí daqui a gente vai conseguir obter uma relação para o ponto com a equação dada no problema, beleza? Vamos encontrar essa relação aqui. Isso aqui pode ser reescrito, né? Como 1 é igual a raiz de y sobre 2 raiz de x. Tá? Ou seja, aqui a gente tem, né, que raiz de y é igual a 2 raiz de x, tá? É como se eu tivesse multiplicado por 2 raiz de x em ambos os lados e depois invertesse, tá bom? E para encontrar a relação, né, de y com x, basta agora eu levar ao quadrado dos dois lados aqui. E aí eu vou chegar aqui, y é igual a 2 ao quadrado é 4 e raiz de x ao quadrado é x, tá bom? Que o y é igual a 4x. O que é isso? Isso aí é a minha equação da reta? Não, isso aqui é só uma relação para o ponto que a gente está procurando, tá bom? Aí a gente vai usar essa informação lá na nossa equação dada no problema. Y é igual a 4x. A gente vai substituir essa informação aqui, tá bom? Eu vou reescrever ela lá embaixo e aí daí a gente continua.
Tá bom? Aí onde tiver o y eu vou colocar o 4x, tá bom? Vai ficar assim, então. X menos raiz de x. Aí, olha, o y, 4x mais 4x igual a 1. Tá bom? Ou seja, né? X com mais 4x, 5x. Menos a raiz, né? Aí aqui vai ficar 4 vezes x ao quadrado igual a 1. 5x menos... Aí a raiz de 4 é 2 e a raiz de x ao quadrado é x igual a 1. Tá? Quase acabando aqui, encontrando, né, o nosso x do ponto, né, a abscissa do nosso ponto de interesse. 5 menos 2 é 3, né? Então, ó, quem é que é o nosso x? É 1/3, beleza? Quem é esse aqui? Esse aqui é a abscissa do nosso ponto, é o x do nosso ponto. Agora vamos calcular o nosso y. Quem é o nosso y nesse ponto aqui? Aí a gente utiliza justamente a nossa relação lá, ó. Lembra que o y era igual a 4x? Então, o meu y vai ser igual a 4 vezes 1/3. Ou seja, o meu y é igual a 4/3. Tá bom? Então, o meu y é 4/3 e o meu x é 1/3. Encontrei o nosso ponto. Agora o que a gente vai fazer? Vai verificar em qual daquelas retas lá que ele dá no comando da questão que esse ponto pertence também, beleza? O x é 1/3 e o y é 4/3. Tá, olha, tá aqui as 5 opções que ele dá lá no comando da questão, tá bom? A gente já pode descartar de cara aqui a letra A e a letra B, porque o x não é igual a 0 e o y não é igual a 1, tá? O x é 1/3 e o y é igual a 4/3, tá bom? Mas um comentário aqui que eu queria fazer é que da primeira vez que eu li essa questão, eu fiquei tentado a responder que o y é igual a 1. Por que, professor? Porque na hora que a gente lê o comando da questão, ele diz, né, que a minha reta tangente, ela vai ser paralela ao eixo das abscissas, ou seja, o coeficiente angular da minha reta é igual a 0. E nessa reta aqui, ó, da letra B, o coeficiente angular é igual a 0. Só que aí, obviamente, agora depois que a gente fez a questão e viu que o y é igual a 4/3, a gente tem certeza de que essa opção está errada, né? E por que isso? Por que não é a letra B? Porque essas retas que são dadas aqui nas opções, elas não são a reta tangente, tá bom? Ela é só uma reta qualquer dada no comando para a gente testar, para verificar se o ponto também pertence, tá? Então, a gente não sabe quem é o coeficiente angular dessa reta aqui para dizer que é 0. É isso, tá? Essa reta não necessariamente tem uma relação aqui com a equação dada lá no problema. Beleza? Essa é a justificativa. Então, descartando a letra A e a letra B, vamos ver aqui na letra C se satisfaz o nosso ponto dado que a gente encontrou. Então, aqui o y seria 4/3 menos o x que a gente encontrou é 1/3 mais 2, tá? Aí 4/3 menos 1/3 é igual a 3/3 mais 2, tá? Aí 3 dividido por 3 é 1, 1 mais 2, 3. Não, né? Tinha que dar 0, ó. Então, não é essa a resposta. Na letra D, vamos lá, vamos fazer a letra D. O y é 4/3 menos o x, que é 1/3, menos 1. E aí, 4/3 menos 1/3, a gente acabou de ver que é 3 sobre 3, que é 1, né? Menos 1, 1 menos 1, 0. Olha, esse aqui foi, ó. Esse aqui tá ok, ó. Deu 0 mesmo como tá aqui. Provavelmente essa é a resposta. Só para não ficar nenhuma dúvida, vamos fazer na letra E também. Vai ficar 3 vezes o y que a gente encontrou é 4/3, mais 3 vezes o x que a gente encontrou é 1/3, menos y, tá? Aqui vai ficar esse com esse, vai sobrar o 4, a mesma coisa aqui, mais 1, menos 1. Aqui os dois são simétricos, né? Sobrou só o 4, e também não é solução, né? Porque tinha que dar 0. Beleza? Então a nossa resposta da nossa questão é a letra
D, tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí a entender essa questão. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aí, tá bom? Que eu posso fazer um outro vídeo ou já respondo lá você lá no comentário mesmo. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o seu like. Um grande abraço para vocês e falou!